aí. E eu preciso dizer para os senhores que é um prazer imenso estar reunido com vocês nessa maravilhosa manhã de sexta-feira para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. E antes de começar a falar do conteúdo de física, propriamente dito, eu quero conversar com os senhores sobre a semana que vem. Jovens, a semana que vem é a nossa última semana de aula do primeiro semestre, última semana de aula do segundo bimestre, e aí vocês vão ter uma semaninha de recesso ali, né? E na semana que vem ainda vai estar acontecendo prova. Então, vocês vão ter prova, se não me engano, na quinta-feira à tarde, a prova de física, né? Então, o que vai ser cobrado nessa prova? Vai ter conteúdos que vão ser da minha frente e da frente do professor Afonso. Então, vão ter duas questões da minha frente, tá bom? Uma de força elétrica e uma de campo elétrico. Então, força elétrica já foi cobrada na prova que foi semana retrasada, se eu não me engano, então repetiu o conceito. E agora, ao invés de cobrar eletrização, eu vou cobrar campo elétrico. A gente fez bastante exercício juntos também. Não coloquei potencial elétrico porque nós fizemos pouco exercício juntos. A gente talvez faça alguns hoje e vai fazer mais na semana que vem, mas como nós fizemos pouco juntos, eu não coloquei na avaliação daí, tá bom? Mas podem ficar tranquilos, são dois exercícios dentro daquilo que nós fizemos juntos aí, tá bom? E como na semana que vem também a gente fecha o segundo bimestre, jovens, eu vou passar de novo a planilha para vocês de atividades pendentes, tá bom? Então vejam, quem fechou a nota a gente fez uma divisão, eu e o professor Afonso, eu fechei a nota da primeira série e ele fechou a nota da segunda série, tá bom? Então, eu mandei para ele todas as notas que vocês tiraram comigo, dos 3,5 que vocês tinham comigo, de avaliação, eu mandei para ele a nota que vocês fecharam e ele fez o fechamento total das segundas séries, tá bom? Então, eu não sei a média que cada um ficou, beleza? Vocês precisam perguntar para ele daí. Mas eu vou mostrar para vocês como que está a média para o próximo bimestre, só na física A, tá bom? Que são, de novo, 3,5 pontos, para vocês verem qual atividade que está faltando entregar. São poucas pessoas que faltam entregar, mas ainda tem um outro que precisa mandar essa atividade, tá bom? Então, vou mostrar para vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a alguma dessas atividades, já podem aproveitar o momento para perguntar. Então, está aqui. Então, vou abrir aqui quem está na sala, que eu quero dar voadora. Gabriel Jacomel está chegando aqui. Ana Paula Costa mandou tudo. Muito bem, Ana Paula. Jovens, o Forbes e o mapa conceitual já foi no primeiro bimestre. Então, já fechou. Quem mandou joia, quem não mandou já foi. Tá bom? Agora são essas duas últimas colunas aqui. Bernardo, show de bola, já mandou tudo. Bruno Portela, show. Eduardo Fink, beleza. Gabriel Jacomel mandou tudo. Giovana Franzi mandou tudo, show de bola. Gustavo Nielsen mandou tudo. Bom, a maioria mandou tudo aqui, eu vou direto quem não mandou. Pedro, acho que o Pedro está aqui hoje. Ah, Pedro, vai levar a voadora. Tá me ouvindo, Pedro? Se você tá me ouvindo, fala um oi no microfone, eu mando um oi aqui no Oi. Oi. Pedro, por qual causa, motivo, razão ou circunstância sua pessoa não enviou para minha pessoa os exercícios, meu rei? Eu esqueci. Ah, esqueceu, mas eu estou aqui para te lembrar, meu jovem. Então, ó, tem até quarta-feira da semana que vem para me enviar, tá bom? Porque daí na quinta-feira eu começo a fechar as notas para poder mandar na sexta-feira para a secretaria, tá bom? Então, não deixe de fazer os exercícios aí, tá bom? Só falta isso. E os outros aqui estão, né? O Gabriel Pavanello não está aqui. O Felipe Melo também não. E a Camila também não. Beleza? Os demais já mandaram tudo, então já tem os 3,5 das atividades, tá bom? Alguns alunos não tinham mandado a resolução e eu respondi pedindo a resolução. Então, Pedro, já fica sabendo que tem que mandar com a resolução. Pode fazer no próprio livro, mas não adianta só marcar a alternativa. Tem que resolver o exercício lá bonitinho, tá bom? Ok. Beleza, jovens? E daí, a nota do simulado.
o professor Afonso vai fazer o fechamento para vocês. Eu acho que vocês já sabem qual que é a nota, né? Só que tomem o cuidado e que a gente não coloca a nota total de vocês, tá bom? Como que nós fazemos a análise dessa nota, jovens? É a nota só em física que está contando, tá bom? Então, é a nota em física vezes 0,3, porque a pessoa pode tirar até 10 no simulado, vezes 0,3, fecha os 3 pontos que vale o simulado na média da disciplina, tá bom? Aí mais os 3,5 das minhas atividades, 3,5 das atividades do professor Afonso, fecham 10 pontos. Aí mais 10 pontos da prova bimestral, que vai ser na quinta, fecha 20, soma tudo, divide por 2, aí vai dar a média dos senhores nesse segundo bimestre. Beleza? Prof, então vai cair só campo elétrico? Não, 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 não. Força elétrica e campo elétrico, tá bom? Força Beleza, elétrica professor. vai caído, vai cair de novo. E campo elétrico, tá bom? Obrigada. Por nada. Jovenzinhos, tem mais alguma perguntinha com relação às atividades, com relação à disciplina? Tranquilo? A única coisa que falta é a prova, né, professor? O que que tem? Não, que tá pendente. Isso, tá pendente. Tá pendente, vai acontecer na quinta-feira. A gente vai fazer uma força-tarefa para fechar aí até sexta daí. Eu vou mandar as minhas, não fiz ainda as questões, vou mandar hoje para o professor Afonso, que ele que vai fechar a prova. Vão ser questões de múltipla escolha, eu acredito que as dele também, para poder corrigir de um dia para o outro, né? Porque se fosse para olhar a resolução, não tem como corrigir de um dia para o outro. Então, provavelmente vai ser tudo, as minhas vão ser todas de marcar X para facilitar aí o processo de correção. Beleza, Tá bom? valeu. E, jovens, com relação ao nosso cronograma. O cronograma inicial lá do começo do ano, quando nós nem imaginávamos essa loucura toda da pandemia, nós íamos fechar o conteúdo um pouco antes. O primeiro semestre acabava mais no começo de julho. E a gente acabou ganhando umas 2 semanas de aula, então isso deu uma aliviada no nosso cronograma. E aquelas aulas que a gente fez à tarde aliviou ainda mais. Então, graças a Deus, ficou tranquilo para a gente poder fechar o conteúdo. Tá? Nós já estamos no último capítulo. Eu já comecei com vocês na semana passada. E a gente vai dar sequência hoje. E na semana que a gente vai brincar com mais exercícios para poder fixar todos esses conteúdos aí. Tá bom? Bom dia. Vou aproveitar que o Gabriel Pavanello chegou. Pavanello, você está me devendo atividade, tá? Os exercícios. Eu mandei para você Quando que você mandou, meu rei? semana passada. De qual e-mail que você mandou? No Prof. Everton. Ou no que você sempre pede. Então, eu vou No mesmo que eu enviar mandei, de novo, ó. Eu fiz uma busca aqui, eu só encontrei o seu podcast. Qual e-mail que você usou para me mandar? Eu não lembro. Mas eu coloquei o nome e a turma. Eu tinha mandado para você o do mapa conceitual, que daí você me mandou um ok. Beleza. E daí. Então é outro e-mail que você me mandou. Tá, eu vou fazer a busca aqui de novo, então. Mas me reenvia, por favor. Porque vai que eu não localizo aqui. Daí você já garante aí também. Tá bom? Não precisa enviar agora, pode ser depois, tá? Tá. Você quer o mapa mental e Não, só os exercícios. Ah, tá. Tá bom. Tá bom? Eu vou mandar de novo. Uhum. Beleza. Então, vamos lá, jovens. Nós vamos hoje, então, fechar o capítulo praticamente, falando de potencial elétrico. Se der tempo, a gente já começa a fazer alguns exercícios hoje. Senão, a gente já faz aí exercícios na semana que vem. Tá bom? Então, vamos lá, jovenzinhos, que eu sei que vocês estão ansiosos por aulinhas de física. Compartilhar a tela. Se quiserem tirar dúvidas, podem ir mandando aqui pelo chat, que ele vai me indicando aqui se alguém mandou alguma pergunta, tá bom? Então vamos lá, jovens. Eu já tinha começado a falar com vocês de potencial elétrico. Então só vamos recordar aí o que era o potencial elétrico. Então a gente viu que nós pensávamos em potencial elétrico para justificar o movimento, por exemplo, de uma carguinha que está aqui nesse ponto,
positiva, ó, paradinha. Se alguém está segurando e quando eu solto, ela entra em movimento e se move no sentido de se repelir dessa carga maior positiva. Então, se ela entra em movimento, ela passa a ter energia cinética, eu não posso do nada criar energia. Então, eu sei que existe uma energia potencial elétrica associada a essa posição da carga Qzinho em relação à carga Qzão, e é essa energia potencial elétrica que me faz pensar num potencial elétrico. Então, como que eu calculo o potencial elétrico que essa carga Qzão gera naquele ponto? Era a constante K vezes o valor da carga Qzão que gerou o potencial, dividido pela distância D. Lembrando que a distância D é a distância que vai da carga ao ponto que você está avaliando. Beleza? Se eu quisesse calcular a energia potencial elétrica que essa carga Qzinho tem por estar nesse ponto, era só fazer o valor da carga Qzinho vezes o potencial naquele ponto. Beleza? Então, nós já tínhamos visto essas duas equaçõezinhas. Outra coisa que eu tinha pensado com vocês. Se eu chamo esse ponto aqui de A e esse outro ponto de B, eu posso pensar nessa carguinha se deslocando aqui do ponto A e aqui passando pelo ponto B. Se eu olho para esses dois pontos apenas, eu tenho um potencial no ponto A e um potencial no ponto B. Portanto, entre esses dois pontos existe uma diferença de potencial AB. E essa diferença de potencial, eu falei para vocês, era o que justificava o movimento dos elétrons, né? Os elétrons só se movimentam se existe diferença de potencial. Então, era essa diferença de potencial de A para B que fazia os elétrons se movimentarem aleatoriamente, um, por exemplo, sozinho, e também de forma ordenada, quando nós pensávamos lá nos circuitos elétricos, que nós já estudamos. Quando nós falamos lá de resistores, primeira lei de Ohm, corrente elétrica, contínua, alternada, era porque existia essa diferença de potencial entre os polos do circuito elétrico, tá bom? Então, é essa DDP. E aí, jovens, se eu tenho carga se movendo de um ponto para o outro, a gente pode pensar também no trabalho para que essa carga saia do ponto A e chegue no ponto B. Qual que vai ser a definição, jovenzinhos, de trabalho? Trabalho é energia, tá bom? Só que não é qualquer energia, galera. Trabalho é a energia mínima para que a carga saia de um ponto e chegue em outro ponto. Então, energia mínima. Beleza? Como que eu vou calcular o trabalho para que a carga saia de A e chegue até B? O trabalho vai ser a carga vezes a diferença de potencial. Então, se eu quero o trabalho para levar a carga de A para B, é a carga que vai se mover vezes a diferença de potencial entre os pontos A e B. Beleza? Lembrando que trabalho é energia, então no sistema internacional de medidas, ó, a unidade vai ser joule, representado pelo J maiúsculo. Tá bom? Então, acho que até aí nós tínhamos conversado na semana passada, beleza? O que eu quero conversar com vocês agora, jovens, que eu não tinha falado na semana passada? Como que eu faço para calcular o potencial elétrico de várias cargas? Chora? Não, é bem facinho. Lembra quando era campo elétrico, eu tinha que fazer um monte de operação vetorial, dava muito trabalho, né? Aqui não. Aqui vai ser bem fácil, ó. Deixa eu fazer uma divisãozinha aqui. Eu tenho, então, ó, esse ponto A, e eu tenho a carga A, tenho a carga B e tenho essa carga C, tá bom? Qual que é o potencial total no ponto A? Eu vou mudar esse nome aqui para não ficar ruim, porque vai ficar A e A, não vai ficar legal. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto S, tá bom? Então, qual que é o potencial total no ponto S? Vai ser o potencial da carga A, mais o potencial da carga B, mais o potencial da carga C. Simples assim, jovens, não é pegadinha.
Não é sacanagem, não é pegadinha do malandro. Não é. É só fazer isso aqui mesmo, tá bom? Por isso que é fácil trabalhar com potencial, porque ele é uma grandeza escalar. Grandeza escalar você só soma e deu boa. O problema, a dificuldade é quando são grandezas vetoriais, que é o que acontece com força elétrica e campo elétrico. Por ser grandeza vetorial, a soma é vetorial. Então tem que ver se está no mesmo sentido, sentido oposto, se é perpendicular, se forma um ângulo qualquer. Então, matematicamente, dá um trabalho muito maior para resolver. Então, trabalhar com potencial elétrico, por ser uma grandeza escalar, se torna matematicamente muito mais simples de você resolver essa análise aí. É só calcular cada potencial separadamente e somar todo mundo. Beleza? Então, essa parte é tranquilinha. Se quiserem dar um print na tela, jovenzinhos, tem 2 segundinhos para isso que eu vou pegar outra lousa. Eu vou falar para vocês agora de superfície equipotencial. O que vai ser isso? Essa palavra aqui, ó, esse... Como é que fala? Esse prefixo da palavra aqui, ó, equi, ele quer remeter à igualdade. Então, igualdade de potencial, ou seja, é o mesmo potencial elétrico que eu vou ter nessa superfície, tá bom? Então, isso que é superfície equipotencial. É uma superfície em que todos os pontos vão ter o mesmo potencial elétrico. Então, ó, pensem comigo nesse pontinho aqui, beleza? Eu vou chamar de ponto A. Eu falo para vocês que no ponto A tem uma carguinha de valor 5 microcoulomb. Em volta dessa carguinha vai existir potencial elétrico. Ó, eu tenho uma superfície, todos os pontos que estão em cima dessa superfície têm um potencial elétrico. Vou fazer uma segunda superfície. Todos os pontos que estão em cima dessa segunda superfície também têm um potencial elétrico. Vou fazer uma terceira superfície. Todos os pontos que estão aqui, ó, em cima dessa terceira superfície também vão ter um potencial elétrico. Só que, jovens, como que eu calculo o potencial elétrico? Ó, ele é a constante K vezes a carga Q dividido pela distância. Então, eu vou pegar essa primeira superfície que tem aqui, eu vou chamar de superfície 1, essa é a superfície 2 e essa aqui é a superfície 3, tá bom? Jovem, se eu tenho uma circunferência, eu sei que essa distância que vai do centro desse sistema até cada uma dessas superfícies vai estar representando o raio da superfície, certo? Então, pensa com o tio Everton aqui. Para a superfície 1, concordam que todos os pontos que estão em cima da superfície 1 estão situados à mesma distância do centro, que é onde está a carga? Ou seja, a distância ao raio dessa circunferência? E que a carga que gera o potencial em todos esses pontos também é a mesma, que é essa carga Q, que está lá no ponto A, que eu disse que é o 5 microcoulomb. E que todos os pontos estão no mesmo meio, que vai ser ar, portanto, a constante K no ar ou no vácuo vai ser o 9 vezes 10 a nona. Portanto, se eu calcular o potencial para qualquer um dos pontos em cima da superfície 1, vai dar o mesmo resultado. Então, o que eu posso dizer? Que essa superfície 1, ela é uma superfície equipotencial. Por quê? Porque todos os pontos que estão em cima dessa superfície vão ter, o mesmo valor de potencial. A mesma análise eu posso fazer aqui para a superfície 2. A carga é igual para todos os pontos, a constante K é igual, e a distância de todos os pontos da superfície 2 é igual até o centro. Então, a superfície 2 também vai ser uma superfície equipotencial. E a mesma coisa com a superfície 3. Por que, de novo, que isso acontece? Porque todos os pontos estão situados à mesma distância. O que acontece é que o potencial da superfície 1
é diferente do potencial da superfície 2, que vai ser diferente do potencial da superfície 3. Mas em cima da superfície, todos os pontos vão ter o mesmo potencial elétrico. Beleza? Essa é a jogada da ideia da superfície equipotencial. Então, ao invés de calcular para cada ponto, você calcula um e você já sabe o potencial em cima da superfície como um todo. Beleza? Essa é a grande sacada da superfície equipotencial. Belezinha? Até aí, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas. Vai lá. Tranquilo, prof. Sossegado, né? Beleza. O que eu quero falar com vocês um pouquinho agora é de campo elétrico uniforme. Olha só, jovens, campo elétrico uniforme vai ser chamado de CEL. E fiquem espertos, jovens, porque os vestibulares do Enem fazem pegadinha com isso aqui. Eu fico chateado. Porque ele fala, considere um céu, não sei o que, não sei o que. E às vezes, na hora da pressa, você lê céu, você pensa que é o céu mesmo, céu estrelado, bonito, que você vai ficar olhando lá. E quando ele fala céu, ele quer dizer campo elétrico uniforme. E como está se referindo a cargas, você pode acabar pensando que é uma carga que está muito longe da superfície da Terra. Pode gerar essa confusão e não são poucas pessoas que eu já ouvi falar que confundiram isso. Então, tomem cuidado. Quando o exercício falar céu tudo maiúsculo, ele está abreviando campo elétrico uniforme. Beleza? Tome esse cuidado. Nós vimos que o campo elétrico é um vetor que sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Então, ele muda a cada ponto, porque a distância interfere na intensidade do campo. Existe uma única possibilidade de ter um campo elétrico constante, que vai ter sempre o mesmo valor. E essa situação é o que nós vamos chamar de campo elétrico uniforme, jovens. E ela só vai acontecer quando nós tivermos duas placas planas e paralelas. Beleza? Jovens, duas placas planas e paralelas. Não lembram um dispositivo do circuito elétrico que nós já estudamos? Capacitor? Exatamente, lembra o capacitor. Então, o que a gente vai ver aqui ó, é um fundamento teórico de um conceito que também é usado lá nos capacitores, tá bom? Então, eu tenho essa placa, ela está com potencial elétrico 1, e essa carga 2 está com potencial elétrico 2, beleza? E eu vou dizer para vocês que essa carga aqui ela está positiva e essa carga essa placa está negativa e essa placa está positiva. Isso aí. Se eu for desenhar o campo elétrico nesse caso, jovens, como que eu irei fazer? É uma reta que sai da carga positiva e vai para a carga negativa. Sai da placa positiva, vai para a negativa, sai da positiva, vai para a negativa. Então, ó, vão ser vetores que vão ser paralelos entre si. O que isso mostra para nós? Se eles são todos do mesmo tamanho, são todos paralelos entre si, significa que todos os pontos aqui dentro estão submetidos ao mesmo campo elétrico. E é essa única situação que eu tenho campo elétrico uniforme. Como que eu calculo o campo elétrico uniforme, jovenzinhos? Nós vamos escrever o seguinte. Se eu tenho duas placas nesse sistema, eu tenho uma diferença de potencial entre essas placas, beleza? E essa diferença de potencial vai ser o quê? A distância D, que está aqui, ó, separando essas duas plaquinhas, vezes esse campo elétrico aqui dentro, que vai ser constante. Então, quando você escuta o termo campo elétrico uniforme, você já sabe que pode usar essa equaçãozinha. E ela só pode ser usada, ela só é válida nessa situação aqui, ó, de campo elétrico uniforme. Se o campo elétrico não é uniforme, essa equação não é mais válida, você não pode usá-la mais.
E, de novo, só vai acontecer entre placas planas e paralelas. Fique esperto que o exercício também pode fazer pegadinha com isso. Como? Ele pode falar que numa região existe campo elétrico uniforme, blá, 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 blá. E não contar para você que tem duas placas planas e paralelas. E tudo bem, tá bom? Por quê? Você pode pensar o seguinte, eu tenho aqui duas placas planas e paralelas, mas a análise que o exercício quer fazer não é da região toda que envolve as duas placas, é de um pedacinho aqui dentro. Então não me importa as placas planas e paralelas em volta, o que me importa é só essa regiãozinha aqui do meio. Então o que me importa é saber que existe campo elétrico uniforme. Se ele falou que tem campo elétrico uniforme, a equação é válida. Se ele falou que são duas placas planas e paralelas, você já sabe que é campo elétrico uniforme, e daí a equaçãozinha também vai ser válida, tá bom? Então ele não precisa dizer que são placas planas e paralelas. Se ele já fala que é campo elétrico uniforme, já está valendo. Você já pode aplicar aquela equação sem medo de ser feliz. Beleza? Professor, Pode falar. e se não for, qual é a equação que a gente usa? Ah, minha linda, aí se não for, você vai ter que fazer o cálculo do campo elétrico com aquela equaçãozinha aqui, o campo elétrico é a constante K vezes a carga Q dividido por D quadrado. E aí você vai ter que calcular o campo elétrico no ponto que você está avaliando. E aí analisar o que ele está pedindo para você. Se é força, se é uma carga específica, aí vai depender do que o exercício pede para você, tá bom? Se ele pedir, por exemplo, diferença de potencial, você pode, ao invés de calcular o campo elétrico, calcular o potencial num ponto, o potencial no outro ponto, e fazer a diferença que vai ser um menos o outro. Tá bom? Só que normalmente quando eu tenho placas planas e paralelas, ao invés dele me dar o potencial de uma placa e o potencial da outra placa, é muito mais comum o exercício fornecer o campo elétrico ali dentro, porque ele é constante. E aí você pode usar essa equaçãozinha aqui. Então, se não for constante, depende do que o exercício pede, tá bom? Dependendo do que ele pede, você pode usar a própria equação específica do campo elétrico ou a do potencial elétrico, se ele pedir a DDP, por exemplo. Então, vai depender do que ele pede daí. Tá bom? Beleza, obrigada. Nada. Vou apagar só essa parte aqui. Agora, jovens, se eu tenho essas duas placas carregadas que geram uma diferença de potencial e que, consequentemente, faz surgir um campo elétrico uniforme nesse sistema, pensem comigo, se eu traçar uma linha aqui, ó, não vou fazer nada. Ó, essa linha tracejada vermelhinha aqui. Eu estou fazendo a mão livre, então não vai ficar perfeitamente na vertical retinha. Mas, ó, faz de conta que é uma reta perfeita na vertical. Concordam comigo que todos os pontos dessa placa positiva estão à mesma distância dessa linha vermelha? E que todos os pontos da placa negativa também estão à mesma distância dessa placa vermelha? Aliás, essa linha vermelha? Então, eu posso dizer, jovens, que essa linha vermelha, ela vai ser uma superfície equipotencial. Ou seja, numa região de placas planas e paralelas, as superfícies equipotenciais, ó, elas vão ser paralelas às placas. Se eu tenho uma carga sozinha, a superfície equipotencial vai ser esférica em volta dessa carga e centrada no ponto em que se encontra aquela carga, tá bom? Então, se algum exercício pedir análise de superfície equipotencial num sistema de placas planas e paralelas, você já sabe que essas duas aqui, aliás, esse formatinho dessas três tracejadas aqui na vertical, que são paralelas à superfície, é que vai representar essa superfície equipotencial nesse sistema. Beleza? Questionamentos e perguntinhas, senhoras e senhores, mandem. Vai lá. Beleza? Legal. Jovens, olha só. Eu vou fazer exercício com vocês agora.
Na página 117 do livro de vocês, tem uma figura muito bonita de um feixe de elétrons sendo desviado. Então, eles emitem um feixe de elétrons dentro de uma câmara com gás, aquela esfera de vidro tem um gás ali dentro, e eles fazem surgir ali dentro um campo elétrico. E aí, quando as cargas ficam submetidas a um campo elétrico, surge uma força elétrica, elas sofrem um desvio. Olha que coisa bonita, jovens. E você pode ir controlando a intensidade do campo, aí essa curva ela vai mudando de sentido. É show de bola, é muito lindo brincar com esse negócio aí. Achei que valia a pena contar para vocês. Vamos lá, vamos fazer alguns exercícios juntos, jovens. Vamos começar do princípio. Eu vou fazer com vocês o aplicando o conhecimento Zoom. Vamos lá. Se quiserem dar um print na tela, jovens, agora é a hora, que eu já vou pegar uma nova lousa. Então, diz assim, ó, aplicando conhecimentos da página 120. Diz o seguinte, ó, 3 cargas elétricas pontiformes, QA, QB e QC, estão colocadas nos vértices do triângulo retângulo a seguir. São dados QA igual a menos 24 microcoulomb, QB igual a menos 18 microcoulomb e QC igual a 16 microcoulomb. E K igual a 9 vezes 10 a nona Newton metro quadrado por coulomb quadrado. Determine a energia potencial elétrica associada ao sistema. Então, ele quer a energia potencial elétrica, jovenzinhos. Então, aqui em cima eu tenho a carga B, aqui embaixo eu tenho a carga A, aqui eu tenho a carga QC. Essa distância aqui é 0,6 metros, essa aqui é 0,8. Beleza? Jovenzinhos, como que eu faço para calcular a energia desse sistema? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou escrever que a energia desse sistema, a energia potencial total, ela vai ser a interação que eu vou ter entre todas essas cargas aos pares. Então, vai ser a constante K vezes a carga A vezes a carga B, dividido pela distância de A até B, mais a constante K vezes a carga A vezes a carga C, dividido pela distância de A até C, mais a constante K vezes a carga B vezes a carga C, dividido pela distância entre B e C. Então, vamos ver, ó. Tem a interação do A com o B, do A com o C, só faltava a interação do C com o B, que é o último termo. Beleza? Se vocês voltarem, jovenzinhos, e analisarem lá no comecinho do capítulo, quando eu falei de energia potencial elétrica, eu falei que ela seria a carga Qzinho vezes o potencial elétrico, né? Então, ia ficar... Potencial é K Qzão sobre D vezes Qzinho. Ou seja, o produto das cargas vezes K divididos por D, que é a distância que separa as cargas. Como eu tenho várias cargas, eu tenho que fazer da relação de cada carga entre si. Então, eu fiz isso aqui para a relação carga A, carga B, essa equação carga A, carga C, e a mesma equação carga B e carga C. Tá bom? Depois, se vocês quiserem pegar essa equaçãozinha de novo, ela está ali na página 111, tá bom? Beleza. Então, vamos brincar de fazer continha, jovenzinhos. Constante K é 9 vezes 10 a nona. A carga A é menos 24 microcoulomb. Carrega o sinal, porque é um potencial negativo, você carrega. Lembra que o prefixo micro vale 10 a menos 6. Distância de A até B é 0,6. Mais 9 vezes 10 a nona, vezes a carga A. Opa, faltou multiplicar pela carga A ali, né? Ah, mas nem para me avisar vocês também. Aqui, ó, eu fiz a constante K
vezes a carga A, e tem que multiplicar pela carga B aqui, ó. Tá bom, tava esquecendo. Ó. Menos 18 vezes 10 a menos 6. Aí sim, mais o segundo termo, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga A, que é menos 24, vezes 10 a menos 6, vezes a carga C, que é 16, vezes 10 a menos 6 coulomb. Todo mundo dividido pela distância de A até C, que é 0,8. Aí, mais... Vou fazer aqui embaixo. Ó, 9 vezes 10 a nona, vezes a carga B, que é menos 18 microcoulomb, vezes a carga C, que é 16 microcoulomb. Todo mundo aqui dividido pela distância. Jovenzinhos, se aqui é 0,6, aqui é 0,8, quanto que vai ser aqui a hipotenusa? 1. Tá todo mundo em metro aqui, tá? Todo mundo no SI já. Então, aqui, sobre 1. Beleza? Agora, aqui, jovenzinhos, é só brincar de fazer continha. Vou pegar a Andressa aqui para dar um ganho, tá? 9 vezes 24 vezes 18 divididos por 0,6. Esse primeiro termo aqui vai dar 6.480 vezes 10. 9 com menos 6 fica 3, com menos 6, menos 3. Mais. Jovens, provavelmente vai acabar o tempo do Zoom. Não vou conseguir finalizar aqui, ó. Falta 1 minuto para acabar, tá bom? Mas o que eu fiz aqui foi só multiplicar o 9 com o 24 com o 18, o resultado eu dividi por 0,6, tá bom? Menos vezes menos deu mais. Se der algum resultado negativo, como esse aqui, ó, carrega o resultado negativo para a equação. E no terceiro caso também, carrega o resultado negativo. Beleza? Aí na próxima aula, jovens, a gente finaliza esse exercício e faz mais alguns juntos aí, tá bom? Nós temos 6 minutos, eu continuo lá no Google Sala de Aula atendendo vocês, beleza? Me dê um tchau bem bonito aí. Tchau, professor. Obrigada pela aula. Tchau, professor. Valeu. Tchau, professor. Falou, meu anjo. Alô, meu rei.